Auxiliando com Idoneidade. Auxiliando com Idoneidade. Voltamos então com o quadro Auxiliando com Idoneidade. Esse é o segundo bloco e nós estamos aqui com a nossa convidada Magda Boeri, da cidade de São José, Santa Catarina. E então nós estávamos falando no bloco anterior que um dos pontos assim que me chamaram bastante atenção naquela entrevista que ela deu ali no primeiro bloco foi justamente o parâmetro que ela usa para que esteja em paz na sua administração doméstica, a intimidade com o cabeça, com Jesus Cristo, né, como seu Senhor, e essa intimidade com o cabeça, que é Cristo Jesus, vai gerar a intimidade e a paz também no relacionamento conjugal e, consequentemente, no assunto que nós vamos tocar agora, que são os filhos, né? Os filhos. Nós precisamos de muita sabedoria celestial para guiar os filhos, e eu trouxe a Magda aqui para que ela comentasse conosco como ela conseguiu essa vitória que ela tem com os seus filhos, quais foram os métodos que ela usou, que palavra, que material, o que houve, né, para que ela viesse a ter outra opção de ensino para seus filhos. Então eu gostaria que a Magda trouxesse para nós qual é a experiência pessoal que ela tem com esse tema, filhos e educação. Magda. Então, tem coisas que são fundamentais na nossa vida, né, principalmente na nossa vida com o Senhor, que são os princípios, né, e os padrões, né? Deus tem princípio para todas as coisas. A gente sabe que casamento, família, é a primeira instituição espiritual criada por Deus. Então, quando um casal decide casar e formar a sua família, ele precisa seguir os princípios de Deus, porque senão nunca vai dar certo, né? Não tem como uma família dar certo se não for pelos princípios de Deus. Observa coisas, né, entre você e o Senhor, e você olha aqui para fora, elas têm que ser, né, ela tem que ser contínua, ela tem que ser tanto aqui dentro como aqui fora. Eu tenho que ter, ela tem que ser constante, né, e ela tem que estar no mesmo parâmetro. Então, filho é uma continuação nossa. Filho, ele é uma expressão daquilo que está dentro de mim. Então, se eu aceito os princípios de Deus e vivo os princípios de Deus, eu vou desfrutar nos frutos que são os meus filhos, né? Eu vou ver nos meus filhos os princípios de Deus. Então, quando a gente decide por ter filhos, se eu não educar fora dos padrões de Deus, daquilo que eu aprendi, desses princípios, eu vou ter problemas, né? Porque eu vejo que hoje no mundo há muita concessão, né? Eu vou criar dentro da igreja, meus filhos vão proceder dessa forma, mas eles têm um procedimento na escola, eles têm um procedimento no mundo, não, o procedimento é igual. Então, quando a gente tem filho, e nós tomamos essa decisão, né? Você falou na questão da educação,
Meus filhos, eles foram alfabetizados, ficaram um período na escola, mas chegou um determinado momento que nós decidimos tomar para nós tanto a educação quanto o ensino, né? Então, a educação, a gente faz educação segundo os princípios, mas o ensino, que é esse ensino secular, nós percebemos que ele não estava de acordo com os princípios de Deus, né? Porque você ensina uma coisa em casa e a escola, ela ensina outra coisa. Então, nós decidimos tomar essa responsabilidade para nós, né? Que é ensinar os nossos filhos também, segundo os princípios de Deus, ensinar dentro de casa. Porque se você observar a história bíblica, sempre foi assim, né? A família era responsável pela educação, pelo ensino. Então, Deus não muda, porque a palavra diz que ele foi ontem, ele é hoje, ele será eternamente. Então, os princípios de Deus não mudaram. Então, por que eu vou pegar o meu filho e vou deixar ele ficar 4, 5, 6 horas, às vezes um dia inteiro, ouvindo de alguém que não tem nenhuma preocupação, né? Não tem nenhuma função na vida do meu filho, não tem nenhuma responsabilidade sobre ele. Eu sempre digo assim, ó, se você não ensinar o padrão de Deus para os seus filhos, tem muito E eu quero compartilhar, assim, que a nossa alegria é muito grande, assim, porque às vezes a gente se preocupa muito com o conteúdo, né? Ah, meu filho vai estudar português, matemática, geografia e história, mas a gente tem que se preocupar em introduzir nos filhos a história de Cristo, né? A história do nosso povo, a verdade, porque quando eu introduzo Cristo, amanhã ou depois, se eles precisarem lidar com as coisas naturais do mundo, no trabalho, na família, eles vão decidir por Cristo. Né? Não vão decidir pelas coisas naturais. Então, essa responsabilidade que nós trouxemos, né, para nós, e arcamos com as consequências da responsabilidade também, e temos colhido dos frutos, né, que são ter os filhos junto e trabalhando e vivendo por Cristo, né, desfrutando do Cristo. Magda, gostaria de agradecer muito a tua participação aqui no programa. Realmente foi uma contribuição muito grande que você trouxe para todas nós, né? Muitas mães que nos assistem, tanto no reino quanto fora dele, né? Muitas são as mulheres que têm esses problemas que precisam ser, né, dissolvidos, resolvidos, e aqui o seu relato de fé, de coragem, porque é muita coragem de uma mulher para assumir, né, realmente a sua responsabilidade total
perante aquilo que Deus lhe deu. Então fica aqui meu abraço, o programa Vento Sul te agradece muito e até uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço, né? Vocês sabem tanto essa família abençoada, da alegria que a gente tem em compartilhar com vocês, e fico à disposição, né? Me coloco à disposição porque eu sei que às vezes surgem dúvidas, se alguma mãe, alguma família quiser saber a respeito de educação domiciliar, e agradeço muito pela oportunidade de compartilhar com vocês. Que Deus abençoe ricamente. Ficamos por aqui então, que Deus abençoe a todas. Auxiliando com idoneidade. Auxiliando com idoneidade.